sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula da semana, tá? E o tema de hoje, rochas e minerais. Na verdade, a gente vai continuar falando de rochas e minerais, né? É a parte 2. Agora também nós vamos falar sobre solos. É claro que não vamos entrar a fundo nos tipos de solo, porque é matéria de ciências. Vamos apenas falar o que é um solo fértil e ver os horizontes do solo, tá certo? Então, é a continuação, na verdade, o término do capítulo 6, tá bom? Pega aí o seu caderno de geografia, anota a data de hoje, pega o seu livro e acompanha comigo. Vamos lá. Primeiro, o que são minerais? O que é um mineral? A gente estudou na semana passada o que são rochas, né? Quem é que lembra? O que são rochas? Rochas são agregados naturais de minerais. Bom, então, se rocha é um agregado de um mineral, o que é um mineral? Um composto químico. Vamos ler aí comigo? Acompanhe. O que são minerais? Elementos ou compostos naturais. A grande maioria dos minerais é sólida, tem origem inorgânica e possui composição química definida. Exemplo, quartzo, elementos químicos silício e oxigênio. Minérios, negociáveis a preços elevados. Valor comercial, exemplo, ouro, prata e diamante. Bom, gente, então, o que quer dizer isso? Primeiro, um mineral é um elemento ou um composto natural, certo? E eu coloquei como exemplo o quartzo. Agora, o minério, ele tem valor comercial, é diferente. Todo minério, ele é utilizado com um valor comercial, com um valor, ele adquire dinheiro naquele minério, né? Ele é usado no ramo financeiro. Então, eu tenho um exemplo, o ouro, o prata, o diamante, temos o cobre, temos esmeralda, vários outros, tá? Então, um exemplo e a diferença entre mineral e minério, para ser minério tem que ter valor comercial, ok? Ele tem que ser negociável, ter preços, geralmente preços elevados, caros, tá? E aí, eu vou falar um pouquinho para vocês o que é uma jazida mineral. Você já ouviu esse termo? Jazida mineral? Bom, eu tenho uma foto aqui, né? Eu tenho um slide aí para vocês que eu coloquei onde se concentram os minerais, no subsolo ou na superfície. Uma pedreira de granito ou de mármore, uma mina de ouro ou um garimpo de diamantes são exemplos de jazidas minerais. Ou seja, gente, um local onde se concentram ali vários minerais, né? Onde tem uma extração de minérios. Então, um garimpo de diamante, de esmeralda, é um exemplo de jazida mineral. Ou uma mina de ouro é um exemplo de jazida mineral. Vou colocar para vocês agora algumas fotos sobre essas jazidas, né? Eu tenho vários exemplos de jazida mineral. Bom, e com isso, nós temos os impactos socioambientais. Professor, o que é isso? É o que a mineração causa no meio ambiente e na sociedade. Por que extrair os minérios da natureza danifica o meio ambiente e, no geral, o meio social? Existem impactos. O que seriam impactos? Seriam desastres? Seriam o que sofre? Consequências? O mais recente desastre mineral ocorreu em Brumadinho. O rompimento da barragem de Brumadinho, que foi em 25 de janeiro de 2019, ele resultou no maior desastre ambiental da mineração no Brasil, gente. Vocês podem ver aí cenas desse rompimento, do momento exato em que a barragem se rompeu. Ele resultou em um desastre de uma enorme proporção, sendo considerado o maior desastre humanitário e ambiental.
teve aí 259 mortos e 11 desaparecidos. Então, gente, o desastre de Brumadinho, ele foi o maior desastre ambiental no Brasil. Antes dele, no livro de vocês, tem um exemplo do desastre ambiental que teve em Mariana, município também de Minas Gerais. Mas Mariana, morreram ali, tiveram 19 mortos. Brumadinho, 259 mortos. Outro município de Minas. Então foi um grande desastre que ocorreu por causa da mineração. Um impacto que causou à sociedade. Então você pode marcar aí o primeiro parágrafo todo de impacto socioambiental na página 122, tá bom? Depois, no final, eu vou colocar para vocês o que vocês vão destacar direitinho. Vamos continuar. Eu coloquei aí uma explicação falando sobre o Brasil, sobre o nosso território em relação aos minérios, os minerais. Então, vamos dar uma lida. O Brasil é um dos principais produtores e exportadores de alguns minérios mais utilizados no mundo, com destaque para o minério de ferro, manganês e alumínio. Entretanto, apesar de gerar empregos e contribuir para as exportações do país, a atividade mineradora provoca grandes impactos ambientais negativos. Bom, foi o que eu disse, né? Apesar de construir várias oportunidades de emprego, né? A mineração ela causa para o Brasil, ela também afeta o outro lado, né? O lado ambiental, tá? É isso que tem que ficar bem certinho na cabeça de vocês. Bom, agora nós vamos falar sobre solos, né? O que é um solo? O que o solo precisa para ser fértil? Vamos anotar isso. Vou colocar aí para vocês na tela. Basicamente, os solos formam-se a partir do processo de decomposição das rochas de origem, chamadas rochas-mãe. Com isso, essa lenta desagregação proporcionou a formação de sedimentos, que se mantêm aglomerados e compõem os solos. Então, gente, os solos eles são formados a partir da decomposição da rocha-mãe. Professor, o que é a rocha-mãe? Rocha-mãe é a rocha principal, é a base. Eu vou colocar para vocês uma imagem dos horizontes do solo em que mostra exatamente isso. A base ali, ó, lá embaixo, rocha-mãe. Através dessa degradação, o que seria isso? Esses fragmentos dessa rocha é que vai virando um solo, né? Eu tenho essa imagem do perfil do solo, em que ali na parte superficial, próximo das árvores, eu tenho matéria orgânica. Logo embaixo eu tenho o horizonte A, que possui matéria orgânica e inorgânica. No horizonte B é uma zona de acumulação de resíduos, né, de alguns minerais também. E o horizonte C, materiais provenientes da rocha-mãe, né? São esses minerais aí que saíram da rocha-mãe, tá certo? Bom, falando um pouquinho sobre os solos, eu estou voltando aí para explicar para vocês a formação, como ele é formado, falei, né? Através da desagregação, que seria a fragmentação dessa rocha-mãe, e falar um pouquinho sobre os solos agricultáveis. O que seria isso? O que é ter um solo fértil? Pensa. Professora, eu preciso de água para ter um solo fértil. Para plantar, precisa colocar água. Legal, estamos indo pelo caminho certo. Sim, precisa de água. Mas mais o quê? Eu vou falar para vocês. Um solo fértil é preciso ter nutrientes necessários para viver, vida microbiana, né? Água, o sol, o calor, tudo isso interfere no solo. Então eu tenho aí solos férteis, contém os elementos minerais que as plantas necessitam para viver, além de água e vida microbiana, tá? Eu tenho uma página do livro falando sobre solos também, que vocês vão destacar. No final eu vou colocar para vocês.
O perfil dos solos, os horizontes, são as camadas, né, que o solo possui. Então, a rocha-mãe, ela não é considerada solo, é somente a partir do horizonte C que consideramos solo, que é a fragmentação dessa rocha-mãe, tá? Então, anote isso, rocha-mãe não é considerado solo. E a rocha-mãe, a gente também pode chamar ela de rocha-matriz, tá, gente? Tem esses dois nomes. Bom, continuando aí, outra imagem do perfil do solo para vocês, né? Falando como ele evolui, o material que ele é composto, aquilo que eu já expliquei, né? Já falei. E agora as páginas aí para destacar no seu capítulo, tá? Então vamos lá, gente. Pega o seu livro, abre na página 117, você vai marcar a 117, a 118 e a 119 toda, como a gente faz na sala de aula. Pega o seu marca-texto, se você não quiser gastar ele linha por linha, você faz ali na lateral, como a professora explicou em sala, tá? Destaca essas 3 páginas por inteiro. Depois você pode até pausar o meu vídeo para você ver quais são as páginas certinho, tá? 122, primeiro parágrafo apenas. 125, primeiro até o quarto, ou seja, você vai marcar o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, tá? Você só não vai marcar o último parágrafo da página. E a 126 e 127 toda, tá certo? Fechando aí o capítulo 6, de rochas e minerais. Bom, gente, as atividades da semana serão do livro de Geografia. Capítulo 6, como falei, páginas 124, 129, 131 e 133. Você vai realizar essas 4 páginas, tá bom? E quando a professora entrar ao vivo com vocês, a professora vai estar corrigindo essas páginas e também tirando as dúvidas de vocês. Então, se você tem alguma pergunta, você já vai pensando aí. Quando a gente entrar ao vivo, eu vou te responder, tá bom? No mais, é isso. Muito obrigada pela atenção. Estou com muitas saudades. Um beijo para vocês. Paz e bem.